Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma revisão, né? A revisão de número 1, né? Começando, a primeira questão da revisão diz o seguinte: de madrugada a temperatura em São Joaquim era menos 5 graus, de meio-dia era 5 graus. Qual foi a variação de temperatura nesse intervalo de tempo? Eu fiz aqui um esboço do termômetrozinho, onde aqui eu tenho 0 graus, né? Aí aqui, subindo, são os positivos, aqui é 5 graus, e aqui é menos 5 graus. Se eu quero saber a variação de temperatura, eu tenho que contar da mais alta até a mais baixa, ou então da mais baixa até a mais alta. Então, contando aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 graus. Então, a variação de temperatura foi de 10 graus Celsius. Ou então, podia fazer assim também. Pegar a temperatura maior, que é 5, e diminuir da menor, que é menos 5. Quando eu for fazer essa conta, eu vou ter 5 menos por menos é mais. Então, 5 mais 5 é igual a 10 graus. Aí, a resposta do primeiro. Segundo, ele pede para você completar esse extrato bancário. A tabelinha aqui é normal, né? A gente até em casa pode fazer isso, para controlar os gastos, as despesas. Então, por exemplo, aqui nessa primeira coluna eu coloquei as datas. Aqui as retiradas, aqui os depósitos e aqui o saldo, né? Só memorizando aí para vocês, quando eu falo em retirada, é negativo. Se eu vou tirar uma coisa, fica negativa. Depósito é uma coisa positiva. Então, você começou com um saldo de R$200. Aí fez uma retirada de 120. Se eu tinha 200 e tirei 120 e não depositei nada, então o meu saldo ficou 80. Eu tinha 80 e fiz uma retirada de 150. Se eu tinha 80 e fiz uma retirada de 150, quer dizer, eu tirei mais do que eu tinha. Então eu fiquei devendo 70. Eu tinha 80 e tirei 150. 80 para 150 dá 70. Eu fiquei devendo 70. Aí eu fiz um depósito de 100. Olha, se eu estava devendo 70 e fiz um depósito de 100, então o meu saldo é R$30. Como eu pedi para você completar essa partezinha aqui, então a resposta é R$30. Terceiro. O terceiro, ele diz o seguinte. Esse aqui não é o terceiro, esse é o quarto. O terceiro, ele diz assim: desenhe em seu caderno um triângulo equilátero. Triângulo equilátero quer dizer um triângulo de lados iguais. Triângulo de lados iguais. Então, é um triângulozinho que os três lados têm o mesmo tamanho. Eu até coloquei aí entre parênteses, né? Triângulo de lados iguais. E trace seus eixos de simetria. Olha, eixo de simetria é quando você faz assim, ó, traça um eixo aqui. Aí esse eixo aqui está dividindo esse triângulo em duas partes iguais. Se eu cortar aqui e pegar essa parte e colocar aqui, ele une com essa parte. Outro eixo de simetria é esse. E outro eixo de simetria é esse. Então, um triângulo equilátero, ele possui três eixos de simetria, né? Ele diz: desenhe um triângulo em seu caderno, um triângulo equilátero, e trace seus eixos de simetria. Está aí a resposta do terceiro. Aí o quarto. O quarto diz: determina o perímetro do polígono abaixo. Olha, perímetro é a soma do lado. Então, se eu quero o perímetro desse quadrilátero é uma figura que tem 4 lados. É só somar os lados. Por exemplo, esse lado aqui é x, esse lado aqui é x mais 1, x mais 2 e x mais 3. Para você somar, você soma logo os termos semelhantes. Por exemplo, soma logo os x. Então, aqui eu tenho 1x, 2x, 3x, 4x. Então, fica 4x. E aqui eu tenho 1 e 2, 3, 3 e 3, 6. Então, o perímetro desse quadrilátero é 4x mais 6. Quinto, o valor numérico da expressão 3 menos 2x para x igual a 7. Esse 2x aqui é como se eu tivesse 3 vezes 2x. Então, se eu quero o valor numérico, onde tiver o x, eu vou substituir pelo número que eu colocar aqui. No caso aqui eu coloquei 7, mas eu poderia ter colocado 8, poderia ter colocado 10. Como eu coloquei 7, então 2 vezes 7. Então o valor numérico vai ficar 3 menos 2 vezes 7 é 14.
E 3 menos 14 é menos 11. Menos 11. Esse foi o 5. Aí a questão 6. A questão 6, eu vou colocar aqui embaixo. Questão 6. Ele diz assim: escreva uma expressão algébrica que representa. Uma expressão algébrica, porque assim, existe a escrita normal, né? Que é em português normal, e existe a expressão algébrica. Por exemplo, a letra A eu disse: o triplo de um número diminuído de 7. O triplo de um número. Letra A. O triplo de um número, eu não conheço o número. Vou chamar esse número de X ou Y ou qualquer outra letra. Geralmente a gente chama de X. Então o triplo de um número é 3x. Diminuído de 7. Então menos 7. Está feita a letra A. Só que é a expressão que representa o que está escrito aqui. Letra B. A metade de um número, a metade de qualquer coisa é essa coisa dividida por 2. Então a metade de um número é x dividido por 2. A metade de um número somado com o seu dobro. Então mais o dobro, que é 2x. Esse foi o 6. O 7, eu fiz o desenhozinho da piscina aqui, da cisterna. Ele fala de cisterna. Né? A cisterna tem a forma de um bloco retangular, né? Então, em que eu tenho aqui o comprimento, a largura e a altura. Então, esse 7 diz o seguinte: as dimensões de uma cisterna são 2 metros de comprimento, 3 metros de largura, 3 metros de largura e 1,5 metro de altura. Olha, se as dimensões são essas, né, e eu quero o volume dessa cisterna, né, eu quero o volume dessa cisterna, deixa eu apagar aqui para... Aqui é a aula tradicional, do tempo antigo. Então, se eu quero as dimensões, sabendo que 1 metro cúbico é 1000 litros, quantos litros cabem nessa cisterna? Quantos litros? Então, o volume, esse é o 7, o volume de um sólido desse tipo é comprimento vezes largura vezes altura. Vou chamar a altura de A, né? Alguns livros chamam de H, mas não tem problema não. Então, o comprimento é 2 metros, a largura é 3 metros e a altura é 1,5 metro. Então, o volume vai ser, aí você faz 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 1,5. Você faz 6 vezes 1,5, dá 9. É só fazer 6 vezes 1 é 6 e 6 vezes meio é 3. 6 mais 3, 9. M vezes M, aplicando aquela propriedade das potências, dá M ao cubo. Então, o volume dessa cisterna é 9 metros cúbicos. Aí eu perguntei, quantos litros de água cabe nela? Então, eu quero a capacidade. Quero a capacidade. Então, a capacidade vai ser 9 vezes 1000, já que cada metro cúbico é 1000 litros. 9 vezes 1000 litros. Então, a capacidade dela vai ser 9.000 litros. Essa é a resposta do 7º. 8. O volume de uma piscina, esse 8 ainda é de volume, tá vendo? O 8. O volume de uma piscina é 24.000 litros. O volume é 24.000 litros. Quer dizer, dentro dessa piscina cabe 24.000 litros de água. Então eu disse, se a largura, aí dá a largura. Se a largura vale 6 metros e a altura vale 2 metros, quanto mede o seu comprimento? Vou chamar o comprimento de X. Ele deu o volume. Só lembrando que 24.000 litros, já que aqui eu estou trabalhando com metros, eu tenho que trabalhar tudo com metros. Então 24.000 litros é a mesma coisa que 24 metros cúbicos. Então a fórmula de volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. O volume é 24 metros cúbicos. O comprimento é 6. Aliás, o comprimento é o que eu quero. O comprimento é X. A largura é 6. E a altura é 2. Logo, como eu quero o valor de X, eu vou ter X é igual a 24. Aqui eu faço 6 vezes 2, 12.
Então ficaria x vezes 12. Como eu passei esse 12 para cá, ele está multiplicando, ele vai dividir. Aí 24 dividido por 12 dá 2. Nesse caso, o comprimento vai ser 2 metros. Se eu quisesse colocar aqui na fórmula, né? A largura é 6, a altura é 2 e o comprimento é 2. Aí é só fazer 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2 é 24. Então a resposta dessa questão 8 é 24, aliás, 24 não, 2 metros, né? 24 é o volume. Concluindo essa primeira parte, a revisão primeira, ele diz, questão 9, ele diz, numa urna tem 20 bolas numeradas de 1 até 20, 20 bolinhas numeradas de 1 até 20. Determine, letra A, qual é a probabilidade de, ao retirar uma bola, ela seja par? Olha, de 1 a 20, eu tenho 10 números pares. 10 números pares. E tenho 20 números. Então, dentre os 20 números, qual é a probabilidade de eu acertar 10? Tinha 20 números, é como se fosse um jogo. Eu tinha 20 números. Eu comprei 10 pares. Então, qual é a minha chance de acertar? Bom, toda vez que eu puxar lá uma bolinha da urna, o resultado ou vai ser par ou vai ser ímpar. Então, nesse caso aqui, a probabilidade é de 10 em 20, ou então de 1 em 2, ou ainda 50%. Então, eu tenho 50% de chance de acertar, né? Acertar. Aí ele faz outra pergunta dentro dessa. Ele diz, e ao retirar, que ela seja múltiplo de 5? Olha, a letra B, não é a letra B. Ele quer que agora seja um múltiplo de 5. Bom, dentre os 20, quais são os múltiplos de 5? Bom, múltiplo de 5 são números divisíveis por 5. Então é 5, 10, 15 e 20. Então é 4. A chance é 4 em 20. Se eu simplificar aqui por 4, eu vou ter 4 dividido por 4 dá 1 e 20 dividido por 4 dá 5. A chance é de 4 em 20 ou de 1 em 5. Se eu dividir 1 por 5, aqui eu acrescento um 0, aqui eu acrescento um 0. 10 dividido por 5 dá 2. 5 vezes 2, 10 para 10 é nada. Dá 0,2. 0,2 vezes 100 dá 20%. Então, por exemplo, nessa urna aqui tem 20 bolinhas. Se eu comprar todos os números pares, a minha chance de ganhar é 50%. Se eu comprar só os múltiplos de 5, a minha chance de ganhar é 20%. Isso é a famosa probabilidade. Né? Agora vamos para a continuação da nossa revisão. Agora é a segunda parte de nossa revisão. Segunda parte. Vou dar uma apagadinha aqui. Segunda parte. A segunda parte é o seguinte, ele dá uma reta. Segunda parte, dá uma reta. Tá aqui a reta numerada, aqui é 0. Aí ele coloca alguns valores aqui. Aqui é 2, aqui é D, 2. Aqui é B, aqui é menos 1, aqui é A e aqui é C. Isso é uma reta. Só lembrando que uma reta, né, ela não tem limites. Né? Quando eu falo em reta, é uma coisa imaginável. É infinitamente para a direita e para a esquerda. Ela é infinita. Aí nessa questão eu quero que você, na reta numerada, localize as letras A, B e C. Me diga qual é o número que corresponde às letras A. Eu vou botar isso aqui embaixo, porque senão vai pensar que é um 1. Isso aqui é 0. A, B, C e D. Bom, aqui é 0. Bom, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Então, por exemplo, o D é 2. O B é 4. A gente pagar. Aqui é 0, menos 1, aqui é menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, o A é menos 3. O A é menos 3. E o C é menos 5. Então, está respondido o primeiro. Como ele pediu só para você ver esses valores,
O 2 é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica. Por exemplo, 16 menos, abre colchete, menos 4, menos, abre parênteses, menos 1, menos 8, fecha parênteses, fecha colchete. O que é resolver uma expressão? Esses parênteses e esses colchetes é para você dividir as operações, para separar. Então eu tenho que resolver logo o que está dentro do parêntese. Ele quer, como ele colocou um parênteses aqui, ele quer que você resolva logo isso. Então vai ficar 16 menos, eu abro o colchete, menos 4, menos. Aí aqui eu faço menos 1, menos 8. Olha, menos 1, menos 8 é como se eu devo 1 e devo 8, então eu devo 9. Devo 9. Então, eliminei o parênteses. Eliminar quer dizer resolver o que está dentro. Agora eu vou resolver o que está dentro do colchete. Vai ficar 16 menos, abre colchete, fica menos 4. Menos por menos é mais 9. E finalizando vai ficar 16 menos. Aqui, devo 4 e tenho 9. Então eu tenho mais 5. Né? Se eu tenho mais do que devo, o resultado vai ficar positivo. E finalizando vai ficar 16 menos por mais dá menos. 16 menos 5 é 11. Então a resposta dessa questão 2 é 11. Vamos para a questão 3. É a potênciazinha, questão 3. Fala sobre potência. Letra A é menos 2 à quinta. E letra B é menos 1 elevado a 100. A potência, toda potência, ela tem uma base e tem um expoente. O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base. Então, se o expoente é 5 e a base é menos 2, eu vou ter menos 2. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu faço 2, 5 vezes. Eu multiplico logo fazendo de conta que não tem o sinal. Então é 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 é 32. O resultado é 32. Aí eu vou saber, será que vai ser positivo ou negativo? É fácil. Menos por menos é mais. Menos por menos é mais. Sobrou 1. Então aqui é menos. Quando você for resolver uma potência, qualquer uma, em que a base seja negativa, o resultado vai depender do expoente. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Se o expoente for par, então aqui eu já sei que o resultado vai ser positivo. Mas a minha base aqui é quanto? É 1. Aí eu faço 1 vezes 1 é 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então aqui vai dar 1. Não vou nem perder tempo. Questão 4. Questão 4 eu coloquei de operações com números inteiros, positivos e negativos. Então, eu coloquei 4 operações, utilizando divisão e multiplicação, né? Multiplicações e divisões simples, mas só para você entender. Por exemplo, na multiplicação, sinais iguais dá mais. Aí faz 7 vezes 8, 56. Sinais diferentes dá menos. 16 vezes 2, 32. Na divisão é a mesma coisa. Na divisão, é o mesmo processo da multiplicação. Sinais diferentes dá menos. 14 dividido para 2 é 7. Sinais iguais dá mais. 18 dividido por 9 dá 2. Pronto, está resolvido. Certo? Essa questão 4. Vamos para a questão 5 da parte 2 da revisão. Questão 5. Questão 5. A questão 5, ela trata de ângulos complementares e ângulos suplementares, né? Ângulos complementares é quando a soma entre os dois dá um ângulo de 90 graus. E ângulos suplementares é quando a soma entre os dois ângulos dá um ângulo de 180 graus. Só relembrando aqui, por exemplo, esse ângulo aqui é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Então esse ângulo X e esse ângulo de 70 são ângulos complementares. Um complementa o outro. Então, por exemplo, quem é o complemento de 70? É 20.
porque 20 com 70 é 90. Já resolvi. Esses dois ângulos aqui formam um ângulo de 180 graus, que pode ser chamado também ângulo de meia volta ou ângulo raso. Então, os ângulos suplementares, o suplemento de um ângulo é o que falta para 180. Se aqui é 60, de 60 para 180 falta quanto? 120. Opa, já resolvi aí o questão 5. Questão 6. Questão 6. A questão 6 ela é de valor numérico. Ele coloca o valor da expressão algébrica 5 vezes x menos 3 para x igual a 7 é... Bom, valor numérico, onde tiver a letra, você bota o número. Então vai ficar 5 vezes 7 menos 3. Né? Aí aqui eu faço. Primeira multiplicação. 5 vezes 7 é 35. 35 menos 3, resposta, 32. Então, o valor numérico dessa expressão, quando x for 7, é 32. Se x for 10, aí você faz 5 vezes 10, 50. Menos 3, 47. Para cada valor que você atribuir a x, ela vai ter um valor numérico diferente. E isso é muito importante, né, no estudo das séries posteriores. A questão 7, ele dá três expressões, a expressão a expressão B e a expressão C. A expressão A é 5x, a expressão B é 3x mais 2y mais 8. E a expressão C é 5m menos 3. Todas são expressões algébricas. Só dizendo aqui que, por exemplo, a expressão A tem um termo. A expressão B tem 3 termos. E a expressão C tem 2 termos. E como é que eu sei esses termos? Esses termos são separados pelos sinais de mais ou menos. Então, se ela tem, por exemplo, aqui só tem um termo. Então, essa aqui é um monômio. Essa aqui é um monômio. Então, qualquer expressão algébrica que tem um termo, a gente pode chamar de monômio. É um polinômio. Todas elas são chamadas de polinômios. Mas se ela tiver um termo, você pode chamá-la de monômio. Se ela tiver 2 termos, você pode chamá-la de binômio. Binômio. E se ela tiver 3 termos, você pode chamá-la de trinômio. Trinômio. Bi é 2, tri é 3, mono é 1. Né? Todas são chamadas de polinômio. Tanto faz ter um termo, como 2 termos, 3 termos, 4 termos, 10 termos, 100 termos. Agora, essas 3 são especiais. A de um termo é monômio, a de 2 é binômio e a de 3 é trinômio. Né? Questão 8. Questão 8 fala de média, né, que está sendo muito usada ultimamente, né, nesse problema do coronavírus. Todo dia sai a média dos últimos 7 dias, a média dos últimos 14 dias. Então, por exemplo, ele diz, as idades dos jogadores de um time de futsal são 17, 13, 20, 18 e 22. Qual é a idade média desse time? Bom, se eu quero a idade média, eu somo a idade dos 5 jogadores e divido por 5. Eu vou ter a média de idade desse time. Média de idade. Essa média é chamada de média aritmética. Média aritmética 5. Existem outros tipos de média, mas por enquanto a gente vai ficar na 5. Aí eu somo 17 com 30, com 20, com 18, com 22, vai dar. Eu somo logo as dezenas. 10, 20, 40, 50, 70. 72, 80. 83, 90. Então dá 90. Quando eu divido 90 por 5, vai dar 18. Então a média de idade desse time é de 18 anos em média. Né? Veja que só tem uma pessoa com 18 anos, mas tem um com 17, tem outra com 13, tem outra com 20, tem outra com 22. Então na média dá 18. E tem essa questão 9 também, fala sobre média. Né? Aquela média que a média das nossas notas, né? Por exemplo, ele diz, minhas turmas
Minhas notas nessa segunda unidade foram 6, tirei um 6, tirei um 8,5 e tirei um 7,5. Aí eu quero saber qual foi a minha média. Então, a média, mais ou menos, você tirou 6 numa prova, 8,5 na outra e 7,5 na outra. Como eu fiz 3 avaliações, então eu pego as 3, somo e divido por 3. As 3 divido por 3, aí faço. Eu somo logo aqui, 8 e 7, 15. 15 com 6, 21. 21 com 1 dá 22. 22 eu divido por 3. Vai dar 7,33. Então a minha média é mais ou menos. A minha média é mais ou menos 7,3. Essa foi a minha média e essa foi a revisão. Tá bom? Eu espero que ter contribuído com alguma coisa. E até a próxima.